Imagine só, você recebe algo precioso, algo que tem o poder de transformar a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas aí surge a dúvida: o que fazer com isso? Guardar para não perder? Ou arriscar e multiplicar? É assim que Jesus nos apresenta a parábola dos talentos, uma história que vai muito além de moedas ou riquezas. Ela fala sobre coragem, responsabilidade e como usamos os dons que Deus nos confiou. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa lição poderosa e descobrir juntos como essa parábola pode transformar a forma como enxergamos nossas habilidades, nossos recursos e até mesmo o propósito de nossas vidas. Então, se você já se perguntou como fazer valer os talentos que Deus colocou em suas mãos, fique comigo até o final. A resposta pode mudar a sua jornada para sempre. Agora vamos aprender com Jesus Cristo. Mas, antes de começar, confira se você já está inscrito no canal. Os próximos vídeos serão uma série que vai ajudar você a entender muito mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Imagine a cena. Jesus está cercado por uma multidão, e todos estão atentos, pendendo de cada palavra sua. Ele começa a contar uma história. Era uma vez um homem muito rico, dono de vastas propriedades e tesouros incalculáveis. Um dia, ele anunciou que faria uma longa viagem para um país distante. Antes de partir, ele chamou 3 de seus servos de confiança para uma tarefa especial. Cada um deles receberia uma parte de sua fortuna para administrar enquanto ele estivesse fora. Jesus faz uma pausa, observando os rostos ao redor, antes de continuar. O que ele entregou a cada um não foi por acaso. Esse homem conhecia seus servos profundamente. Sabia o potencial de cada um, seus pontos fortes e fracos. Ao primeiro servo, deu 5 talentos. Agora, para que vocês entendam, um talento não era algo pequeno. Era uma fortuna imensa, equivalente a anos e anos de trabalho duro. Para o segundo servo, ele confiou 2 talentos. E ao terceiro, deu 1 talento. Era uma quantia menor, mas ainda assim, algo valioso. Nesse momento, Jesus olha para a multidão, como se quisesse que cada pessoa refletisse: e se fosse comigo, como eu reagiria? Pense por um momento. Imagine que alguém confia a você uma grande responsabilidade. Não qualquer coisa, mas algo valioso, algo que pode transformar vidas, mas que também carrega um peso enorme. Você sente o coração acelerar? Aquela mistura de empolgação e medo toma conta. Agora, volte à história. Os 3 servos sabiam que o mestre era um homem exigente. Eles já haviam visto sua seriedade em situações anteriores. Todos sabiam, não havia espaço para erros. O que fariam com o que tinham recebido poderia determinar o futuro de cada um deles. O primeiro e o segundo servo sentiam uma determinação nascer dentro deles. O peso da responsabilidade era grande, mas algo os impulsionava. Eu preciso fazer isso dar certo, poderiam ter pensado. Mas o terceiro servo, ao segurar aquele único talento em suas mãos, foi dominado por um pensamento paralisante. E se eu perder isso? E se algo der errado? Você já sentiu isso? Já se pegou diante de uma oportunidade ou desafio, mas ao invés de enxergar o potencial, enxergou os riscos? É como se uma voz dissesse: não tente. Você vai falhar. O mestre não disse o que deveriam fazer com os talentos. Ele deu liberdade total. Isso parecia bom, mas também trazia mais peso à decisão. Não havia um guia, nenhuma orientação específica. Cada servo precisaria usar sua própria sabedoria, coragem e habilidade para agir. O primeiro servo, ao receber os 5 talentos, nem pensou 2 vezes. Ele sabia que tinha recebido uma oportunidade única, uma chance de provar sua capacidade. Com determinação, ele começou a trabalhar. Ele buscou oportunidades, fez parcerias, investiu em negócios promissores. Cada moeda foi usada com sabedoria. Talvez ele tenha acordado cedo todos os dias, planejado cada passo e negociado com confiança. As pessoas ao seu redor podiam notar sua visão, seu empenho. E o resultado veio rápido. Ele conseguiu dobrar o que tinha recebido. De 5 talentos, ele fez 10. Jesus faz uma pausa e então passa para o segundo servo. O segundo servo não tinha tanto quanto o primeiro. Recebeu apenas 2 talentos, mas isso não o desanimou. Ele poderia ter pensado: por que o meu senhor confiou mais ao outro do que a mim? Será que ele acha que sou menos capaz? Mas não. Em vez disso, ele decidiu agir com o que tinha. Assim como o primeiro, ele buscou formas de multiplicar o que havia recebido.
Talvez ele tenha enfrentado mais desafios, pois tinha menos recursos. Mas ele não desistiu. Seu esforço e determinação deram frutos, e ele também dobrou o valor que tinha recebido, transformando os 2 talentos em 4. Mas o terceiro servo... Bem, ele era diferente. Jesus continua, com um tom que deixa todos atentos. Quando ele recebeu o único talento, segurou-o com força nas mãos. Talvez tenha olhado ao redor, preocupado com quem pudesse estar observando. Ele começou a pensar: e se eu perder isso? Meu senhor é um homem severo. Se algo der errado, o que será de mim? O medo tomou conta dele. Não era um medo pequeno, mas aquele tipo de medo que paralisa, que faz a gente duvidar de si mesmo. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que o menor erro pode acabar com tudo? Esse servo olhou para o talento e, em vez de ver uma oportunidade, viu um fardo. Ele começou a imaginar todos os cenários ruins. E se eu investir e o negócio falhar? E se alguém me enganar? Meu senhor vai me punir. Com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, ele tomou uma decisão. Cavou um buraco no chão e escondeu o talento. Enterrou a chance de multiplicar aquilo que havia recebido. Ele achava que estava se protegendo, mas, na verdade, estava se fechando para o propósito de seu senhor. E aqui está a grande reflexão. Quantas vezes você já recebeu algo valioso, uma oportunidade, um dom, ou até mesmo um sonho, e foi dominado pelo medo? O terceiro servo representa muitos de nós. Diante de desafios, a insegurança e o medo de falhar nos fazem recuar. Talvez você tenha pensado: se eu tentar e der errado, o que as pessoas vão dizer? Ou eu não sou bom o suficiente para isso? Esse tipo de pensamento nos faz enterrar os talentos que Deus nos deu. Ficamos presos, sem agir, enquanto outros ao nosso redor estão multiplicando, crescendo, alcançando novos horizontes. Mas a boa notícia é que você não precisa viver assim. Você não precisa deixar o medo controlar sua vida. No final deste vídeo, vou te mostrar como vencer esse medo, como confiar no plano de Deus e usar os talentos que Ele te deu para cumprir o propósito que Ele tem para você. Porque a verdade é, Deus sabe o que colocou em suas mãos. Ele conhece sua capacidade e espera que você confie nele para multiplicar o que recebeu. O que você vai fazer com isso? Coloque nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece a história de alguém que tenha passado por essa situação. Escreva nos comentários e eu vou te ajudar. Continuando. O Senhor, depois de muito tempo, volta de sua longa viagem. Ele chega com uma expressão séria, mas curiosa. Quer saber o que aconteceu durante sua ausência? O som dos passos ecoa pela sala enquanto ele se senta e chama os servos um por um. O primeiro servo vem à frente com entusiasmo. Ele está radiante, quase não consegue conter o sorriso. Ele se aproxima e, com a voz firme e cheia de alegria, diz: Senhor, você me confiou 5 talentos. Veja, eu os multipliquei e agora tenho 10. O Senhor, ouvindo isso, levanta as sobrancelhas, satisfeito. Seus olhos brilham com orgulho enquanto responde: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e compartilhe da minha alegria. É como se um peso saísse dos ombros do servo. Ele sente a aprovação, a recompensa por todo o esforço e dedicação. Logo em seguida, o segundo servo avança. Ele também está confiante, mas sua postura revela um pouco de humildade. Afinal, ele recebeu menos talentos, mas trabalhou com o mesmo empenho. Senhor, ele diz, você me deu 2 talentos. Veja, eu os multipliquei e agora tenho 4. O Senhor, com a mesma alegria, responde: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e compartilhe da minha alegria. Agora, o ambiente fica pesado. O terceiro servo caminha devagar. Seu olhar está baixo, os ombros curvados, e o suor escorre pela testa. Ele sente o peso do momento, o peso das escolhas que fez, ou melhor, das escolhas que não fez. Ele respira fundo e finalmente diz: Senhor, eu sabia que você é um homem rigoroso, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Por isso, tive medo. Enterrei o talento no chão. Aqui está o que é seu. O silêncio é quase ensurdecedor. Todos os presentes aguardam a resposta do Senhor. Mas ele não sorri. Em vez disso, sua expressão se torna dura,
e sua voz ecoa firme pela sala. Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu sou exigente, deveria ao menos ter colocado dinheiro no banco, para que rendesse algum juro. O coração do servo bate mais rápido. Ele percebe que sua justificativa, baseada no medo, não foi suficiente. A desculpa que parecia tão lógica agora soa vazia. O Senhor continua. Tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Pois quem tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, atitude e coragem até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, lancem-no fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quantas vezes você já sentiu medo de arriscar? Talvez tenha recebido um talento, um dom, uma oportunidade ou um sonho, e, em vez de usá-lo, deixou o medo te paralisar. Você pensou, e se não der certo? E se eu falhar? E se as pessoas me julgarem? O medo é um ladrão silencioso que rouba de nós o potencial que Deus nos deu. Ele nos faz enterrar nossos dons, nossas ideias, nossas oportunidades, porque estamos mais preocupados com a possibilidade de falhar do que com a chance de multiplicar o que nos foi confiado. Mas aqui está a verdade que Jesus quer nos ensinar. Deus não nos dá talentos para que os escondamos. Ele espera que os coloquemos em ação, que os usemos para impactar o mundo e para a glória dele. No final deste vídeo, vou mostrar como você pode vencer o medo, superar as desculpas e usar os talentos que Deus confiou a você para cumprir o propósito dele em sua vida. Porque, ao contrário do que o terceiro servo pensava, o Senhor não queria o talento de volta do mesmo jeito que entregou. Ele queria ver crescimento, esforço e confiança. A pergunta que fica é: o que você está fazendo com o talento que Deus confiou a você? Estamos chegando à reta final deste vídeo e percebi que você ainda não deixou o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue divulgando nossos conteúdos, permitindo que a gente continue ajudando você. Então, já deixe o seu like. É rápido, fácil e, o melhor, é de graça. Combinado? Continuando. Jesus, ao terminar a parábola, olhou para a multidão ao seu redor. Ele sabia que muitos ali tinham dons, recursos, ou mesmo pequenas oportunidades em suas mãos, mas estavam hesitantes em usá-los. Então, com sabedoria, ele concluiu com uma frase que ecoa até hoje: ao que tem, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa frase pode parecer dura à primeira vista, mas traz uma lição profunda. Jesus não estava apenas falando de dinheiro ou bens materiais. Ele estava falando daquilo que Deus confia a cada um de nós: nosso tempo, nossos talentos, nossa capacidade de fazer o bem. Não importa se é pouco ou muito, o que importa é como usamos isso para multiplicar e glorificar a Deus. Pense nos 2 primeiros servos. Eles não se deixaram paralisar pelo medo ou pela dúvida. Mesmo o segundo servo, que recebeu menos, não olhou para o outro com inveja ou desânimo. Ele trabalhou com o que tinha. Essa é uma lição poderosa. Deus não espera de você aquilo que Ele não te deu, mas Ele espera que você seja fiel com o que tem. Já o terceiro servo nos ensina algo muito importante sobre o medo e a preguiça. Ele tinha a oportunidade de fazer algo grande, mas escolheu enterrá-la. Quantas vezes enterramos nossos dons e nossas chances porque temos medo de falhar? Ou porque achamos que não somos bons o suficiente? Essa mentalidade de escassez pode nos afastar dos planos incríveis que Deus tem para nossas vidas. Jesus estava mostrando que Deus valoriza a coragem, a diligência e a fé. Ele quer que sejamos como servos fiéis, que se arriscaram e trabalharam com alegria. Não porque buscavam recompensa, mas porque entendiam que tudo o que tinham vinha do seu Senhor e era para Ele. E mais, Jesus nos lembra que nossos talentos não são para ficar guardados. Eles têm um propósito maior. Quando os usamos, não apenas multiplicamos o que recebemos, mas também impactamos a vida de outras pessoas e glorificamos a Deus. O que você está fazendo com o que Deus confiou a você? Está trabalhando com coragem, como os 2 primeiros servos, ou está deixando o medo falar mais alto, como o terceiro? Lembre-se, Deus não te deu dons e recursos por acaso. Ele te deu um propósito, e Ele quer que você prospere nesse caminho. A parábola nos chama a sair da zona de conforto, a enfrentar nossos medos e a confiar que Deus estará conosco em cada passo. Quando trabalhamos com fé e diligência, um dia também ouviremos as palavras que todo o coração anseia. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Então, a pergunta é: o que você vai fazer com os talentos que Deus colocou em suas mãos?
Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.